Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindos ao EP Loucos, primeiro episódio. Ave Maria, que emoção. Meu nome é Fred, esse é o episódio de estreia na rodada 33 da Premier League. Liga, Alan. Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal. Boa noite. É isso aí, pessoal. A gente está começando com o nosso canal, onde vocês vão encontrar tudo que for possível a gente trazer sobre a Premier League. Espero que vocês gostem. A gente vai fazer com toda a dedicação e a gente vai tentar cobrir aqui todos os times possíveis da Premier League. Então, seja você torcedor de qualquer time, inclusive dos times que vão ser promovidos aí para a próxima temporada, a gente vai cobrir tudo, vai cobrir contratações. Então, sejam bem-vindos e espero que vocês gostem do nosso trabalho. Então, já que fizemos as nossas apresentações, o EP Loucos começa com um jogo que eu não sei se atraiu muito público, né? Mas foi o jogo do... Estou aqui com o roteiro, por isso que eu estou olhando aqui. O jogo do Wolves contra o Palace, né? E aí, uma coisa que me surpreendeu é que o Diego Costa virou titular do time agora, né? E é uma coisa que, quando eu vi entrevistas de Diego Costa no início da chegada dele na Premier League, eu senti que havia uma expectativa muito grande para a chegada dele, mas talvez ele demorou um pouco para ganhar condicionamento físico, e aí ele entrava um pouquinho, saía, mas agora o cara virou camisa 9, Raul Jimenez não tem chance, aquele Cunha de vez em quando entra, mas a referência agora é Diego Costa, e eu gostei muito da apresentação dele hoje não, né? Nessa rodada, ele é aquele cara brigador, ele não estava tomando muito cartão, como antigamente ele arrumava umas confusões desnecessárias, e eu tô achando que ele está utilizando a força física dele para poder fazer aquela presença na área, e eu achei interessante o jogo dele hoje. Não só ele, né? Porque Neves, que tem sido brilhante nas últimas rodadas, e Sá fechou tudo, velho. Qualquer chute que ia na área, Sá espalmava e não deu nenhuma chance para o Palace fazer. Não, o Palace que tinha acabado de dar uma goleada no Leeds, né? Mas também parece que era mais demérito do Leeds do que qualquer coisa, né? Agora o Palace andou, né, dando umas tropeçadas aí, não conseguiu fazer mais nada, não. O que é que você acha desse jogo? O que é que você achou? Não, o Cunha tem vindo jogando junto com o Diego Costa, né? O técnico está adotando essa tática com dois atacantes, já tem umas 3 rodadas pelo menos, e eles dois estão dando liga ali na frente, estão dando trabalho, e tomara que Cunha consiga pegar essa sequência de jogos, né? Que ele ainda é um jogador que a seleção tem essa perspectiva de que ele melhore e possa ainda disputar a vaga, né? Foi uma grande promessa, né? Que ganhou as Olimpíadas, criou toda aquela expectativa em cima dele. E bora ver se ele consegue agora embalar aí no Wolves, que praticamente já liquidou sua permanência na primeira divisão, né? Acho que não tem risco nenhum mais do Wolves cair. Exatamente. Você tem uma coisa que eu fico curioso é a participação de João Gomes, né? Porque eu esperava que ele jogasse um pouco mais. Ele, de vez em quando, entra, já fez gol, né? Acho que ele já tem, se eu não me engano, 2 gols pelo Wolves, pelo menos um deles eu me lembro. Mas. Fez um gol de uma vitória, inclusive, foi dele. Isso. Mas parece que o técnico está optando mais por Rubem Neves e Lemina, né? Talvez por ser um volantão mais. Ele tem alguma presença de área, de vez em quando aparece para chutar de fora da área. Não sei se é porque ele aposta que na experiência de. Lemina já jogou futebol inglês por muitos anos, e aí ele está utilizando o João Gomes mais no segundo tempo, né? Talvez para ajudar ali numa jogada de contra-ataque, porque é um cara que infiltra bastante na área, né? É um cara bem ofensivo, né? João Gomes, Eu acredito que a primeira temporada dele também, ele chegou no meio da temporada, entendeu? Para se adaptar à Premier League, tem tudo isso. Eu acho que na partida próxima tem grandes chances de ele pegar uma sequência maior como titular, porque ele tem qualidade, é novo e é um bom nome para se desenvolver aí, quem sabe ir para a seleção brasileira.
Exatamente. E desse jeito, eu realmente acho que dificilmente o Wolves corre algum risco nesse momento de cair. A situação ficou bem mais tranquila agora. Lopetegui, eles tinham um técnico português, Bruno Lage, e aí eles apostaram agora em Lopetegui e tem dado certo, né? O time tem tido uma solidez defensiva e tem conseguido matar o jogo, né? Não é aquele time que você vai ver fazendo goleadas, né? Mas é um time que vai fazer o necessário para fazer jogo duro. Tem feito jogo duro com algumas partidas contra adversários que eu não esperava, né? E aí o time está forte. Vamos passar para o próximo jogo, né? Aqui a gente está tentando cobrir todos os times possíveis, e aí nenhum fã vai ficar reclamando de a gente não comentar o jogo deles. Então, Southampton e Bournemouth, né? Foi um confronto que bem da parte de baixo da tabela mesmo, né? A galera tentando a sobrevivência ali a qualquer custo, né? E tem um cara que eu destaco desse jogo que talvez muita gente não saiba, ele ainda é novo, né? E não dê atenção, mas ele é uma grande promessa, né? Que é Marcus Tavernier, né? Que ele é irmão de James Tavernier, que é lateral direito do Rangers, né? É um cara que toda vez que é perguntado sobre futebol, ele sempre elogia muito o irmão dele e criou-se uma expectativa. Aí ele veio para a Premier League e não teve sequência. É até engraçado, porque a gente joga o Fantasy, né? E eu fico na expectativa de colocar Tavernier para jogar, né? Que basicamente os grandes destaques do time hoje são Solanke e Tavernier quando pode jogar, só que ele tem se machucado constantemente. Toda vez que ele entra, ele vem de lesão, entra, joga uns 30, 35 minutos, aí no próximo jogo ele vem titular, joga bem e normalmente ele se machuca. É o jogo que ele se machuca. Ou ele faz 2 jogos bem, com gol e assistência, se machuca. E aí, novamente, de novo, ele fez o gol da vitória, um gol importantíssimo, que agora deixa o Bournemouth com mais chance de escapar. Inclusive, destaque também para Solanke, né? Ou mais uma assistência, gol com a assistência dele. Então, jogador importantíssimo para o Bournemouth ficar na primeira divisão, né? E parece que é outro time que vai conseguir se manter na primeira, né? Ainda está na disputa ali, mas... E o Southampton, né, depois daquele jogo contra o Arsenal, todo mundo pensou que ele quase ganhou, né? No último minuto o Arsenal chegou a empatar, que ele podia reviver no campeonato, né? Mas foi fogo de palha e provavelmente já está rebaixado. Então, esse é o primeiro sacramentado do rebaixamento, será ele. E aí aquela coisa da decepção mesmo, né? Você vem de um empate milagroso contra o Arsenal, embora daria até para sair com a vitória, né? Mas considerando a dificuldade do jogo, era algo que ninguém esperava. E aí a primeira oportunidade que você tem de consolidar aquilo ali, emendar uma sequência dentro de casa, e aí você perde para um concorrente relativamente direto, né? Que agora já não é mais. Agora abriu um pouquinho, né? O Bournemouth tem quantos pontos agora? O Bournemouth está com 36 e o Southampton com 24. Então, foi essa vitória que realmente tirou. Essa vitória separou os dois de vez da tabela. Exatamente. Bacana demais. Destaque também que é um jogo que a gente não espera muito, né? Southampton e Bournemouth é um jogo que ainda mais são times que têm dificuldade de marcar gols e, né, Southampton por muito tempo ficou dependendo de bola parada de Ward Prowse, né? Aquela coisa bem limitada, aí Adams que fica constantemente se machucando, né? E Bournemouth praticamente dependendo de Solanke para poder construir alguma coisa. E foi um jogo super movimentado. Foi um jogo que teve 2 gols anulados. Adams fez um golaço, só que ele estava com um pezinho à frente na hora do impedimento, gol de 9 mesmo, dominou, meteu pro gol. E teve também um gol anulado de Vinha, né? O lateral, Matias Vinha, que tem passagem pelo Palmeiras. Fez gol, mas também na jogada, se eu não me engano, o Solanke recebeu o impedimento, e aí, quando a bola voltou no rebote, Matias Vinha fez o gol, só que com o VAR, né, os caras voltaram e perceberam o impedimento e cancelaram o gol, mas foi um jogo relativamente movimentado e realmente
já deixa o Southampton pensando no ano que vem, né? Infelizmente, difícil. Vamos lá. Outro jogo que a gente poderia comentar é Villa, né? Rapaz, o Aston Villa. Primeiro que foi Aston Villa e Fulham, que Fulham, para o início meteórico que teve, foi extremamente decepcionante esse meio para o final de campeonato. E a gente tem que destacar que, apesar, né, do Fulham não estar no seu melhor momento, o Aston Villa foi completamente transformado por Unai Emery, que é um técnico que muita gente saiu criticando por causa do desempenho no PSG, mas no PSG nenhum técnico dá certo, né? Ancelotti não deu, ninguém dá certo no PSG. E aí o cara que virou rei no Europa League e agora está mostrando o seu valor num time que estava brigando para não cair, agora está brigando em competições europeias. Douglas Luiz jogando muito, ele deu passe para o gol numa jogadaça. E Mings fez um gol de cabeça, né? Foi. É um cara que tem mostrado que tem também capacidade de fazer gol. O que é que você acha desse jogo? Não, o Aston Villa confirmou, né, a sua boa fase que tem vindo. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate apenas. Então, confirmou sua boa fase e agora vai brigar ali para a Liga Europa, já está na zona de classificação. E quem sabe uma Champions, né? Está a 6 pontos do United, mas eu não acho que chegue a tanto. Eu acho que ele vai ficar ali entre a zona de Liga Conferência e Liga Europa. Mas com um dos seus artilheiros, né? O Watford, sempre em boa forma. Esse jogo acabou não marcando, mas é um time que vai dar trabalho aí. E o Fulham foi aquele meio fogo de palha mesmo. Ele começou bem o campeonato, acima do esperado, e agora está se mostrando que é aquele time mesmo de meio de tabela. Não vai cair, mas também não vai brigar por nada lá em cima. Né? Conquistou os pontos que precisava para não sofrer, né? Isso. E o destaque para o Andrés Pereira, né? Que saiu daquela forma do Flamengo, mas tem feito uma belíssima temporada no Premier League. É o armador, é o camisa 10 do time. Toda a bola passa por ele. E tem sido até cogitado em outros times maiores da Premier League, próxima temporada. Que é uma coisa que ele tem que pensar bem, né? Porque eu até já tinha pensado nessa possibilidade. Andrés Pereira e Antônio, não vou cravar rótulo em jogador, né? Eu acho detestável quando as pessoas fazem isso. Eu não vou dizer que é jogador que só joga em time pequeno, nem vou dizer que é jogador que não aguenta pressão, porque a gente não sabe, a gente não está lá com o cara, a gente não sabe quais são as condições psicológicas que ele tem quando joga em jogos grandes. Mas ele é um cara que ele é fundamental no Fulham hoje. Assim como Sim. Quando ele foi emprestado, na época do Manchester, ele era emprestado e ele era fundamental pelo Granada, ou sei lá, algum time menor. Mas agora ele está tendo a chance de jogar um time médio da Premier League e ser um destaque. Então, qualquer outra mudança que ele for fazer, é bom pensar direito para acabar não virando um reserva e perder chance de seleção e essa renovação que está tendo agora. Com certeza. Ótimo comentário. Outro jogo, né, que a gente poderia dar uma passadinha aqui rapidinho é Leeds e Leicester. Né? E aí é uma coisa interessante porque, como nos velhos tempos, Vardy, aquela ameaça aérea, né, tá o tempo todo ali provocando. Ele chegou a fazer um gol em impedimento e também fez um gol que valeu, né? Foi importantíssimo com passe de Maddison, né? Maddison deu assistência, então, como nos velhos tempos, né? Aquele Leicester que a gente gostava tanto de ver jogar, com assistência de Maddison, gol de Vardy. Mas vamos ver se ajuda o time a fugir da degola. Uma briga direta, né? Pelo rebaixamento aí, o jogo briga direta, e o empate não ajudou nenhum dos dois, né? O Leicester, que ainda continua na zona, foi lá, buscou um empate importante, até para o Leeds não disparar na frente dele. E Maddison voltando a jogar, né? Que
com certeza, se ele jogasse o campeonato inteiro, o Leicester era difícil estar nesse onde está. As lesões prejudicaram muito o desempenho do Leicester, que depende muito dele, né? É um ótimo jogador de seleção, inclusive, né? E é isso, o Leicester, vamos ver se ele vai cair esse ano. Ele está na briga aí. Vai ser difícil essa briga aí para ele sair da zona. Perfeito, perfeito. E também já tem muita especulação sobre transferência. Nesse final de temporada já começam os rumores, né? E não é a primeira vez que se fala na saída de Madison. E aí aquela história, aí, por incrível que pareça. Aí eu não sei o que é que Madison está pensando nesse momento, né? Se a queda, eu acho que até financeiramente forçaria a saída, porque é um jogador, né, dos mais importantes, tem a questão do salário. Por outro lado, o jogador pode querer trazer o time de volta à Premier League, né? Mas a depender da proposta, pode ser aquela coisa. Seria melhor que ele terminasse deixando o time na primeira e saísse do que ele acabar sendo rebaixado e sair no pior momento do Leicester nos últimos anos. Né? A questão de ser ídolo da torcida, o menor cenário seria ele conseguir manter o time na primeira divisão, né? E eu estou achando até demorada essa transferência pela qualidade dele, que ele vem se mostrando já há um tempo. Essa demora dos times maiores comprarem ele, né? Porque é um jogador que jogaria de titular aí em diversos dos grandes times da Premier League. E o único problema é as constantes lesões que ele tem, né? Que, querendo ou não, atrapalha muito o rendimento dele na temporada. E esse ano foi significativo, né? Ele passou muitos jogos fora, e principalmente que é aquela coisa, quando é uma lesão mais longa, e aí você fica naquele período, mas quando você volta se condicionando e já entra no ritmo e vai até o final. Mas no caso dele, foram várias lesões curtas, quase que consecutivas, né? Ele voltava, ficava poucos jogos e depois ficava machucado. Então ele não conseguiu ter muita sequência, e logo quando o cara volta sem ritmo, ele também já não volta 100%, então a temporada dele foi bem prejudicada por várias lesões, né? Sim, sim. E o outro destaque é Sinisterra, né? Foi uma contratação dessa temporada do Leeds. Claro que o Leeds está tendo muita dificuldade, mas é um cara que volta e meia tem na ausência de jogadores como Bamford, que hoje, né, essa temporada não tem correspondido, Harrison, que também tem tido uma temporada muito irregular, né? Sem dúvida alguma, Sinisterra tem sido um jogador que tem pelo menos conquistado uns pontinhos que dão esperança, né, à torcida. Desde a venda de Rafinha, né? O time ficou meio que sem aquele craque, e para mim o caminho dele seria o rebaixamento mesmo, né? Benford, como sempre, se lesionando muitos jogos da temporada ele ficou fora. Essa temporada ele não conseguiu fazer o que ele fazia nas outras, que ele era o diferencial, né? Era o goleador do time. Ele se lesionava, mas quando ele voltava para decidir e marcar muitos gols. Essa temporada ele não tem conseguido. O próprio Rodrigo, que começou muito bem a temporada, se eu não me engano, tem mais de 10 gols já nessa temporada, ele também se lesionou e aí prejudicou também o time. E o time não tem banco, né? O time pequeno, tal, cada lesão que tem dessa daí prejudica bastante, e eu acho que vai ser difícil o Leeds não cair. Ele seria um dos meus candidatos, apesar de estar fora da zona agora. Se eu fosse apostar, ele seria o meu candidato a cair hoje. Eu também acho, principalmente porque tem a grande expectativa de pelo menos Leicester ou Everton conseguirem sair da degola, né, da zona de rebaixamento. São times que contam com um apoio gigantesco da torcida, não que o Leeds também não, né, enche o estádio. Muito tradicionais, né? São times muito tradicionais e acostumados com a Premier League já. O Everton, se não me engano, tem mais de 30 anos que não cai para a segunda divisão. O Everton, né? O nível de Everton, o Everton, né, é até uma coisa interessante. Não muita gente sabe, né? Que eu busquei essa informação recentemente. O Everton, lá no iníciozinho da Premier League, né, no final do campeonato inglês tradicional,
início da Premier League, Everton era um dos grandes, né? Realmente era um dos grandes. Naquela época era Big Five, né? Não era o Big Six que a gente conhece hoje. E Everton era um desses 5, porque era um período que o Manchester City ainda não tinha chegado. Aí o Spurs ainda buscava essa posição e você vê o nível que o Everton caiu, né? Em todos esses anos e hoje está. E quando consegue revelar uma grande joia, como Anthony Gordon, né? O cara acabou preferindo ir para o Newcastle, que com certeza vai virar um dos grandes em breve, né? Já está se encaminhando para isso, até mais rápido do que a gente imaginava. Mas o cara prefere ser reserva do time do Newcastle do que estar no Everton, né? E aí esse tipo de coisa, mesmo vale para Richarlison, que saiu, eles não repuseram a saída do cara e, infelizmente, Lewin está tendo uma temporada bem aquém do que a gente esperava, então realmente a situação do Everton, se eu fosse apostar, eu apostaria que o Leicester vai ser o time que vai conseguir sair da zona de abaixamento e o Leeds pode pegar essa vaga aí. Mas eu não sei se o Everton consegue se recuperar, não, né? Sinceramente. Eu também acho. Viu? Minha aposta seria Southampton, Everton e Leeds para cair. Exatamente. A gente já falou do Villa, né? Do Leicester. Aí tem o jogo de Forest Brighton, né? Que foi uma surpresa, né? Que na verdade Grande surpresa da rodada. Grande surpresa da rodada, porque o Brighton, não sei o que está acontecendo, né? O time que consegue golear gigantes e consegue, se bem que a apresentação do Forest nessa partida deve ter sido o melhor jogo do time na temporada, né? Porque o time criou várias oportunidades, apesar de não ter sido computado como gol, né? Porque acho que foi gol contra de Gross, né? Mas foi uma jogada de Renan Lodge, que ele acabou com um cruzamento e aí Gross desviou e entrou. E destaque para Danilo, golaço, né? De Danilo. Golaço. Ele rouba a bola no meio de campo, faz a tabela com o atacante e chuta cruzado. Foi um golaço que foi o segundo gol, né? O 2-1 e que deu ânimo pro Forest ganhar o jogo. Perfeito, perfeito. E também vale mencionar Marte, né? Que teve uma partida relativamente boa. Ele teve uma batida de fora da área, o goleiro defendeu. Se eu não me engano, ele deu uma assistência nessa partida, mas foi para o gol de Boa Noite, foi a assistência de Marte, se eu não me engano. Mas aí é um jogo que a gente não viu Mitoma, né? Com aquele desempenho que a gente está acostumado. McAllister também, né? Para um cara que é campeão do mundo pela Argentina, precisa mostrar mais, principalmente porque o time está brigando pela Champions, né? Se é para conseguir alguma coisa, precisa mostrar muito mais do que isso. Sobre o Brighton, ele vem dando uma oscilada, né? Nos últimos 5 jogos, ele empatou um jogo, ganhou 2 e perdeu 2. Então, o time que está oscilando bastante. Isso esperava mais dele. Porque quando ele ganha, ele ganha com grandes exibições, né? Esse meio de campo com March, Mitoma e McAllister tem jogado bonito, tem dado certo. E agora vai ser a chance dele, que ele está com 2 jogos a menos do que os outros. Então, ele ainda vai fazer 8 jogos na temporada. Vão ter 3 rodadas duplas que o Brighton vai jogar 2 vezes. Então, ele está na briga da Champions ainda. E se ele conseguir embalar aí, agora a hora de embalar é agora. Porém, confere aí pra gente, porque uma das partidas que o Brighton vai jogar é contra o Manchester United, né? Não? Agora, nessa rodada dupla. Sim, nessa rodada dupla agora. E eu acho que o United também tem jogos a menos, né? O United tem um jogo só a menos. Um jogo a menos. Já tem 31 jogos. O Brighton é o time do campeonato com menos jogos de todos. Tem 30 jogos. Entendi. Entendeu? É menos jogos. Mas esse jogo aí vai ser um jogo super importante, porque o Newcastle também está na briga, né? E agora é o confronto direto de Brighton e Manchester, né? Se quiser competir, vai ter que mostrar. Pode ser a vingança de Brighton, né? Que foi eliminado pelo Manchester United recentemente na semifinal da Copa da Inglaterra.
empatou 0-0 e nos pênaltis De Gea se destacou e eliminou o Manchester United, eliminou o Brighton dentro da casa do Brighton. Então é a chance que eles vão ter dessa vingança. Beleza. Ok. Sobre Brentford e Chelsea. Brentford é uma coisa que também é fantástica, né? É um time que, quando você menos espera, apronta. Se bem que ganhar do Chelsea hoje, Alan, é um grande feito? É um Não, questionamento. o Porque o Chelsea time. Pode falar. tá sendo a pior decepção dessa Premier League. Temos algumas, né, como o Liverpool, uma das grandes que a gente sempre espera a briga pelo título, mas com certeza, pelo investimento, por tudo que foi feito, o Chelsea é a grande decepção dessa Premier League. E aí, o que é mais interessante, por ironia do destino, é que, mais uma vez, Reece James não pôde jogar esse jogo. Né? É um cara que apostava muito para essa temporada e que não seria um exagero dizer que o cara passou a temporada toda fora por lesão, porque, embora ele até tenha jogado os jogos importantes da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e alguns poucos jogos na Premier League, mas pelo mesmo motivo que Maddison saía e voltava toda hora, ele ficou muito mais tempo até contundido, né? E aí a temporada dele foi uma lamentação, sem contar que ele perdeu a Copa do Mundo, né? Então, para ele é uma temporada para esquecer. E por ironia do destino, teve um gol contra de Aspilicueta, né? Que é o jogador que, em teoria, estava ali para substituir o James, que machucou novamente. E o Chelsea, né, que sempre teve como forte a sua zaga, né, liderada até por Thiago Silva, que, querendo ou não, ainda não consegue se manter fora dessas péssimas atuações, é um dos únicos que se salva, e vem tomando gol todos os jogos, né, vem perdendo. O Lampard ainda não conseguiu vencer, e tá ladeira abaixo. Eu acho difícil essa temporada de esperar algo do Chelsea. Acho que só aí na próxima temporada deve vender muitos jogadores aí, se desfazer de muitos jogadores e fazer mais uma bateria de contratações, né? Tem que ficar sempre de olho no fair play financeiro, né? Fair play financeiro e contratar melhor, né? Porque ele rasgou milhões de libras, fez contratações caríssimas e nenhuma vingou até agora. Nenhuma teve o retorno esperado. E aí, né, alguns pontos, né, sobre esse seu comentário. Primeiro, que todo mundo sabe que o Chelsea gastou, todo mundo sabe que o Chelsea pode ter pendências com fair play se não conseguir vender os jogadores. E caso o Chelsea realmente tenha, assim, vai ter que vender alguns jogadores, quanto é que vai conseguir por eles? Né? Porque os outros times sabem que o Chelsea meio que está desesperado para se desfazer de alguns longos contratos, de alguns jogadores que não renderam. Então, pode ser que o Chelsea tenha que diminuir muito o preço de negociação aí para conseguir se desfazer de alguns jogadores. Né? É complicado. E sobre o Thiago Silva, ele estava jogando brilhantemente bem até a lesão, né? E aí é aquela questão: lesão em jogador de quase 40 anos para voltar no ritmo que ele estava. É complicado. É difícil, muito difícil. E só uma coisa que eu só queria comentar, porque é um nome difícil, né? Mas como a gente chama Mbappé, né? Mbappé, eu imagino que seja Bemol, né? Que é o ponta do Brentford que continua mostrando que é um cara que a gente tem que ficar de olho, né? Jovem, rápido, muita potência. Muita Né? força física e muita muito força. importante para a campanha do Brentford. Muito importante. E agora vamos chegar na torta, né? A gente estava aqui no início do aniversário, né? Na janta, e agora vamos para a sobremesa, né? Que foram os jogos mais importantes da rodada. Eu acho que a gente cobriu a maioria. Que tal a gente começar com Everton e Newcastle, né? Para fechar desses aí que estão disputando para não cair, né? E a gente começa
com Everton e Newcastle. Você que é um fã de Newcastle hoje em dia, um fã de É, Callum Wilson, comece a isso que eu comentar ia esse jogo aí. falar. O que você acha do jogo? Eu sou suspeito a falar porque hoje meu time da Premier League é o Newcastle. O Newcastle é interessante, né? Desses times que foram vendidos, tal, que tiveram investimentos milionários, ele foi o que deu, entre aspas, certo no curto prazo, né? No menor prazo possível, porque ele estava na zona de rebaixamento no passado, para cair no primeiro turno, quando começou o investimento e contratou alguns jogadores pontuais, como Bruno Guimarães, e o time saiu da zona, fez um ótimo segundo turno na Premier League e conseguiu terminar bem a Premier League. E esse ano também, mais algumas contratações pontuais, sem gastar milhões de dinheiro igual o Chelsea, só algumas pontuais conseguiu fazer um time muito competitivo, né? que certamente vai para a Champions. É muito difícil você imaginar que ele não vá para a Champions. E que a próxima temporada pode ainda almejar coisas maiores, né? E aí o grande destaque para o ataque, né? Que tem o técnico tem variado, né? Um jogo coloca o Wilson, outro jogo coloca o Isaac, e os dois correspondem. Às vezes no mesmo jogo ele coloca um, faz um gol, substitui no segundo tempo e o outro entra e faz um gol. É impressionante. A volta de Almiron, né? Que foi um jogador muito fundamental essa temporada, vem voltando de lesão, mas aí o seu substituto, Murphy, está em boa fase, vem fazendo gol também, então o técnico tem variado também, botado um jogo, Murphy titular, esse jogo foi Almiron, e destaque para também, né, para os brasileiros, né, Bruno Guimarães, que tem feito uma excelente temporada, ele é interessante que ele não participa muito de gol e assistência diretamente, você não vai ver números grandes dele, mas ele sempre é um dos melhores do time. Toda a bola passa por ele. Então, antes de chegar no cara que vai dar assistência, ele que vai pegar a bola, que vai rodar a bola e vai passar por ele. Então, ele é um jogador importante e que, com certeza, merece ser hoje titular da seleção brasileira. E o outro grande destaque, o outro brasileiro que injustamente não vem sido convocado, é Joel, Joelton, né? Que ele joga tanto como segundo volante, tanto como ponta, e vem jogando bem nas duas posições, marca bem, tem uma força física muito boa, dá assistência e faz gol. Então é um jogador que tem se destacado bastante lá. Foi até surpreendente, né? Porque quem via temporadas atrás, quando ele foi contratado para ser o camisa 9, né? Não vinha se destacando muito, mas ele evoluiu bastante lá no Newcastle, evoluiu bastante e tem que ficar de olho aí o próximo técnico da seleção brasileira, né? Ele pode ser uma boa surpresa aí. eu acho interessante, concordo com absolutamente tudo que você falou, e o técnico é Ed Howe, eu já assisti algumas entrevistas dele, e é um cara brilhante, né? E você me conhece muito bem, eu sou um cara que tem uma dificuldade de colocar muito mérito na conta dos treinadores, porque no final das contas eu acho que o treinador acaba sendo mais importante como manager na escolha dos jogadores, nas contratações, mas o desempenho depende muito dos próprios jogadores, que são os protagonistas. Porém, esse caso do Newcastle é um caso clássico de como um bom treinador de futebol transforma um time, um clube, transforma. Como você falou, investimentos pontuais, comparado com o do Chelsea, né? Comparado com os investimentos do Chelsea, gastou muito menos, gastou muito melhor, e principalmente o cara conseguiu reviver a carreira de praticamente todos os jogadores do Newcastle. Jogadores que a imprensa considerava descartáveis. Joelito era O muito próprio criticado, Trippier, né? O próprio Trippier. tá jogando demais. A gente às vezes brincava sobre o Willow, o cara consegue dar assistências, consegue fazer gols, é um cara que faz parte daquela engrenagem e consegue render. Eu acho o Ed Howe brilhante.
E a forma como ele usa Bruno Guimarães, para mim, ali não foi surpresa, porque Bruno Guimarães, como você falou, devia estar na seleção brasileira há muito tempo. E a qualidade dele é óbvia e ele é diferenciado para aquela posição, de construção de jogo, mesmo que não seja com participação direta de gols. Agora, Joelton é sensacional o que esse cara é capaz de fazer, porque é aquele cara que veio para ser atacante e aí precisava do técnico enxergar que ele iria muito melhor em outras posições. E aí ele começou como o segundo homem de meio campo ali, né? Como se fosse um segundo volante, uma espécie de 8, e agora ele está jogando de ponta, e é um cara que, por ter sido atacante, tem a capacidade de finalização de jogada dos bons atacantes, mas ele tem qualidade para driblar, ele tem qualidade para botar na frente, para dar velocidade ao jogo, e além disso ele tem uma boa qualidade de passe. É sensacional ver esse time jogar. E detalhe que ele está jogando de ponta por causa da lesão de Maximin, né? Tanto o Maximin como o Almiron, que era tido como os titulares, estavam lesionados, e ele acabou ali para tapar um buraco e continuou lá. E eu acho que não volta mais. Almiron é diferente, porque ele pode, de repente, tomar a posição de Willow, mas, tipo assim, Joelton não sai do time para mim. E eu acho que Alan Maximin hoje, eu acho que ele é considerado uma reserva, né? É difícil de prever porque ele ficou muito tempo machucado, mas eu não sei se ele está no time titular mais não. Né? Agora, até quem tinha comentado sobre Madison, o cara pode cair com como uma luva nesse time, né? Se o time do Newcastle, né, que deve se classificar para a Liga dos Campeões, estiver pensando em reforçar o elenco, Madison pode ser um nome para mudar o time de patamar, né? Se o cara consegue consegue carregar o Leicester sozinho, imagino que ele é capaz de fazer num time uma engrenagem que está funcionando com perfeição. Né? E aí, para mim, a jogada da rodada, não sei se você chegou a ver, o drible de Isaac que gerou o gol de Murphy. Nossa! O terceiro gol, ele passou por todo mundo como quis. Para mim, foi também a jogada da rodada foi essa. E acabou que não gerou o gol dele, mas desculpe, Murphy, né? 95% do gol foi de Isaac. Nossa Senhora. Com certeza. O cara, ele conseguiu driblar 2 jogadores 2 vezes e ainda conseguiu passar por mais um e sem ângulo conseguiu gerar a jogada brilhante. Sem contar o golaço de Wilson. Golaço. É um matador nato. O Wilson é um matador nato. Que vem a temporada por temporada, ele vai mudando de time na Premier League e fazendo gol, continuando fazendo gol. Agora, quem sou eu para discordar de Eddie Howe, né? Porque o cara é brilhante, como eu falei, mas eu adoro esses treinadores que fazem muito com menos. Ao contrário de alguns aí, entregam muito, mas que só comandou estrela. Não vamos citar nomes, né? Para não criar problema. Mas talvez a única coisa que alterasse aí nesse time fosse a entrada de Isaac como titular, né? Será que Isaac não poderia estar jogando ali no lugar de Willock? O Willock está jogando de ponta agora? O Willock não. O Willock ele tá, é isso. Ele e Joelton ficam revezando ali na ala esquerda. Ele estava jogando atrás de Joelton, do lado de Guimarães. Entendeu? E é isso. Eu acho que o técnico não encaixa os dois juntos. Ele gosta justamente de ter esse coringa no banco centralizado e deixar as alas mais rápidas, entendeu? Ser um Almiron, um Joelton, um Murphy. E em alguns momentos do jogo, ele coloca os dois para jogarem juntos. Ele faz esse teste. Tanto que já deu assistência para o outro, tal, mas ele prefere que um seja o substituto do outro. Então o Willock jogou de meia nessa partida. Então, a alteração que eu estou pedindo, na verdade, seria talvez no lugar de Murphy em uma das pontas, né? Isso. Isaac na ponta talvez funcionaria bem. Com o Joelito do outro lado e o Wilson na centroavância. Né? Mas aí tem Almiron também, né? Que está voltando de lesão agora, mas foi um dos principais jogadores da temporada, né? Almiron fez uma excelente temporada.
fica com essa gratidão, só porque te deu ponto de fantasy, aí o cara fica aqui falando, pelo amor de Deus. É isso. E aí, no caso do Everton, é difícil, né? A situação tá até motivacional. Fez um gol, o Everton que claro, né? Tem o goleiro da seleção, né? Pique, que é um time muito tradicional. Contestado. Porque ele é o goleiro colocando o Pope na reserva e Ramsdale na reserva. Quer dizer, eu não sei nem se ele merece a titularidade hoje. Isso. Mas e o gol foi muito difícil. Ao acaso. Um gol olímpico de McNeil, né? Ele cruzou e a bola não bateu em ninguém. Só para eu perder meu clean sheet, mas tudo bem. Mas, pô, se só assim tá fazendo gol, né? Mas é isso. Esse é o tipo caso que eu aqui, né, tô comentando como um admirador da Premier League. Né? Eu realmente, nesse momento, não torço nenhum time. Eu tô até com a camisa do Chelsea aqui, né? Que dificuldade de enquadrar isso aqui na câmera. E mais aqui é só de um fã que achou a camisa bonita, mas eu torço pelo bom futebol, né? Mas uma das coisas que eu fico lamentando é o caso do Forest. Se o Forest acabar caindo, porque investiu pesado pela manutenção e está correndo risco. Mas o caso do Everton, o Everton contratou quem? O Everton vendeu o Richarlison, vendeu o Anthony Gordon. Cadê as contratações? Então, era um caso que, sinceramente, não estava previsto. Eu acho muito difícil ele continuar na primeira divisão. Muito difícil. Depois de tantos anos de tradição, né? Essa pode ser a temporada da queda do Everton. Acho que a única contratação que eles fizeram no meio da janela, assim, de peso foi Maupay, né? Acho que o Maupay saiu do Brighton, tá no Everton, mas é um cara que nem joga, né? Seria talvez para concorrer. Ele já vinha de uma fase lá no Brighton, depois de muitos anos, né, fazendo gol. Ele era o principal atacante do Brighton, mas já vinha de uma fase e ele entrou alguns jogos titulares, não correspondeu. Às vezes ele preferia entrar sem atacante de referência, né? Só com Gray, um atacante assim rápido, do que entrar com referência. E Carvet, né? Voltou, mas não é aquele que a gente conhece. Também deu um azar que um dos grandes jogadores que se esperava era Townsend, que se lesionou e não vai voltar mais essa temporada. E aí deu esse azar que sem elenco, muito, muito reduzido, vai acabar caindo o Everton. Só para a gente ser justo, né? Porque eu falei que não contratou praticamente ninguém, né? Só por questão de justiça. Eu estou conferindo aqui no Transfer Market. Realmente, eu tinha esquecido da contratação relativamente cara, né? De Onana do Lille, né? Eles trouxeram o volantão, Onana, que é bom jogador jovem ainda, né? 20 anos, jogador promissor. E contrataram o próprio McNeil, que veio do Burnley da segunda divisão, né? O Burnley foi agora campeão, ele conseguiu acesso, né? E deve ser campeão da Championship. E aí, mas é isso, você trazer Onana, McNeil e Maupay, e também o jovem Garner, que era uma das promessas do Manchester, é muito pouco, né? E além disso, trouxe Gueye do PSG, mas aí é um jogador experiente, voltando para casa, tinha que ter aberto mais essa carteira, principalmente porque, se eu considerar o que eles conseguiram na venda de Richarlison e na venda de Anthony Gordon, eles devem ter conseguido faturar exatamente isso. O balanço é positivo, né, das receitas. Eles faturaram em venda 103 milhões e gastaram só 78 milhões. Então, o que é que você esperava, né? Talvez se o time estivesse sofrendo financeiramente e optou por isso, mas cair para a segunda divisão vai sofrer muito mais, né? Deveria ter investido um pouco mais. Ficou muito no risco, ficou muito no limite. Agora vamos nos encaminhando para
crescendo de importância. O West Ham e Liverpool é um jogo que esperava mais, né? Eu acho que o destaque aí seria o golaço de Paquetá, relembrando os bons tempos de Flamengo, os bons tempos de Lyon, a conexão que ele fez ali, uma tabela rápida, um golaço fora da... Um detalhe interessante é porque o Thomas Soucek, né, aquele volantão do West Ham, quando ele deu o chute, quando Paquetá deu o chute fora da área, golaço, ele meio que botou a mão na cabeça, assim. Ele não esperava, porque foi uma jogada muito rápida e ele se espantou, né? E aí parecia que o time ia brigar, mas o time do Liverpool se organizou, né, Alan? O Liverpool parece que também sofreu muito com as lesões de Jota, né? Agora que o time está mais completo, parece que e com o Arnold no meio, o time se transformou novamente. Foi um pouco tarde, né? Todo mundo esperava que o Liverpool, em algum momento, ia se organizar e voltar a ser aquele Liverpool que a gente conhece das últimas temporadas. Acabou sendo muito tarde. Não passa aquela 100% de confiança ainda. Mas vamos ver agora se vai dar tempo de, pelo menos, conseguir uma Liga Europa aí, né? Eu acho que Champions League vai ser muito difícil o Liverpool conseguir essa temporada. Se organizou muito tarde. Mas tentar terminar a temporada com dignidade, né? Que esperava-se muito desse time, né? Depois da contratação de Nunes e ele acabou decepcionando, né? Decepcionando, não brigou pelo título e hoje se encontra na 7ª posição. Tem voltado a ganhar, né? Ganhou os últimos 3 jogos, já é um grande avanço e terminar com dignidade, pelo menos pegar a Liga Europa, né? E quem sabe, né? Até a última rodada, se ele conseguir ir para Champions, mas eu acho muito difícil ele ir para Champions. E hoje, Luiz Dias é um reserva do Liverpool? É uma questão de a temporada já acabou, porque Luiz Dias foi brilhante, né? Nos jogos que ele teve pelo Liverpool, e a gente imaginava que, eu pelo menos imaginava que ele voltando era o que o Liverpool precisava para poder engrenar e buscar ainda uma vaga pela Champions. Parece que é uma preservação, você acha, para ele não sofrer nenhuma lesão? Eu acho que foi uma lesão muito, muito longa, né? Muito longa. E ele ainda está voltando à sua melhor forma. Agora, talvez com essa lesão de Jota, ele está como dúvida para a próxima rodada, ele já entre como titular e já consiga mostrar um futebol mais consistente. E aí, para não sair nunca mais, né? Porque acabou que o Jota também tem uma boa fase, eles estão na mesma posição. Eu acho que dá para jogar junto, pela falta de opções que o Liverpool tem ofensivamente. Mas ele com certeza, se ele voltar a jogar o que jogava, ele é titular absoluto do Liverpool. E você acha que o caso de Darwin é um pouco diferente, porque não foi lesão, né? Parece que era o contrário. Enquanto o Jota estava machucado, o Darwin estava jogando e a gente achava que ele era titular. Mas agora eu tenho minhas dúvidas. Então, Darwin veio para compor o elenco e Jota seria o titular do Liverpool hoje em dia? Ou você acha que Darwin perdeu a posição porque Jota voltou jogando muito? Então é isso. Eu acho que Darwin estava quebrando galho ali na ponta, né? Jogando como ponto esquerdo, quebrando galho enquanto não tinha Jota nem Dias. E depois que Jota voltou, ele voltou para a sua posição que ele é o lugar que ele jogar, que é centralizado ali com o centroavante. E Guapo, parece que Klopp gostou muito do estilo de jogo dele. Eu ainda não vi esse futebol todo nele, apesar de estar começando a se desenvolver mais. Eu acho uma boa disputa ele Nunes. Eu acho que Klopp podia também dar mais chance para Nunes, entendeu? Começar um jogo, o Guapo titular, outro jogo, Nunes titular. Porque você colocar o cara todo jogo no finalzinho, esse jogo ele entrou, se não me engano, foi aos 82 minutos. Então, se botar o cara todo jogo assim, o cara não vai conseguir desenvolver futebol, mostrar futebol. Então, acho que vale a pena, Klopp, em alguns jogos, botar Nunes titular, já que Guapo não é essa unanimidade toda, né? E ver aí quem vai se destacar melhor, né?
E Klopp não sabe jogar com quatro ofensivos, né? Porque ele podia testar, talvez, uma época. Ou o Jota, um pouco mais recuado, ou o próprio Guapo. Mas vamos ver aí qual vai ser as preferências dele. O meu questionamento é que é complicado você gastar 80 milhões de euros num cara que não é titular absoluto, né? E Darwin Núñez custou muito caro e fica a sensação, olhando para a situação do time agora, porque, se eu não me engano, posso estar enganado, porque já tem muito tempo que Jota estava disponível com o elenco inteiro, né? Talvez seja a primeira vez que a gente tem um elenco, o ataque todo do Liverpool disponível. E parece que Darwin virou reserva. Então, será que o Liverpool... Você lembra se o Liverpool contratou Darwin antes ou depois de Haaland? Será que não foi uma pressão pelo fato de o City ter contratado o Haaland e eles achavam que eles precisariam trazer o Darwin como uma resposta? Sim, com certeza. O Darwin foi aquela resposta que o Liverpool precisava dar para a torcida pela saída de Mané, né? Da saída de Mané, o Liverpool precisava dar uma resposta. O City tinha se reforçado, né? Contratado o Haaland. E aí o preço está inflacionado, né? Querendo ou não, a gente tem visto nas últimas janelas que o preço de jogadores medianos, comuns, tem sido bem inflacionado. E aí contratou Nunes, e que não correspondeu ainda, né? Eu particularmente gosto dele, né? Acho que Você gosta o dele, fato de porque, não rapaz? corresponder foi o fato que Gosta eu dele. gosto do futebol dele, mas O Fox ele não mandou aqui pro meu correspondeu privado. O Fox mandou aqui pro meu pelo fato privado. do Liverpool todo ter, o, Pode o falar. Liverpool inteiro não tem correspondido. A temporada de Arnold, de Robertson, de Van Dijk, de todos do Liverpool tem sido abaixo. Então ele entrou numa arapuca, né? Ele não entrou naquele Liverpool que estava funcionando, fluindo, tudo certinho, igual Haaland entrou no City, entendeu? Se você invertesse os papéis aí, será que Nunes não estaria lá metendo gol, atrás de gol, e Haaland podia passando alguma dificuldade? Não querendo comparar um com o outro, É um mas bom, é uma é um coisa bom. você entrar no time, até o próprio Salah não fez essa temporada que a gente imaginou que ia fazer. A resposta que eu tenho a dizer é: com certeza o Darwin faria o dobro de gols. E estaria com 20 gols na temporada, não com 40 gols na temporada, que é provavelmente o que Haaland vai atingir, né? Ele deve atingir próximo de 40 gols na Premier League. Na temporada ele já passou, mas na Não, na Premier League. temporada já passou dos 40. Na Premier League ele está exatamente com 32 agora e bem capaz de. Faltam quantos jogos para o. Faltam 7 jogos para o City. Se ele jogar Ele os passa, 7 jogos, pela média dele, com certeza ele vai passar. Ele está com 33 gols, faltam 7 gols. E, ele e passa já, porque já, ele... já bateu o recorde, né, da Premier League. E ele vai bater o recorde e deixar uma folga grande aí que eu acho difícil alguém chegar perto. Não, mas vão quebrar esse recorde o ano que vem. Sabe quem é que vai quebrar esse recorde? Erling Haaland. Ele próprio. Ele próprio. Vai quebrar Ele ano que vem, próprio ele vai também. fazer 78 gols. Agora, mais alguma coisa que você queria falar sobre o Liverpool? Vamos passar para o que realmente importa agora, que é Spurs e United e City Arsenal. Pode passar? Não. Bora passar para o próximo já. Rapaz, esse jogo de Tottenham, Spurs versus United foi esquisito, né? Foram dois tempos completamente diferentes, né? O Manchester Sim. teve a oportunidade de matar o jogo no primeiro tempo, né? Inclusive no segundo tempo o Fernandes ainda chegou a meter uma bola no travessão, ainda teve a oportunidade de matar. Só que ele deixou vivo, né? Deixou vivo e tem um rapaz lá no ataque, não sei se você conhece ele, Harry Kane. E o rapaz, se ele não deixar um gol no jogo, ele fica contrariado. E dessa vez ele deu 2 assistências e fez com que o time permanecesse vivo, né?
não sei em quê, não sei para quê, mas tá vivo aí, tá existindo, né? O Spurs só não conquista título. O que você achou do jogo? Foram dois tempos distintos, né? O United poderia ter liquidado o jogo, né? Feito até mais. Acabou recuando. O Tottenham foi para cima, depois, pelo fato de estar jogando dentro de casa, né? Foi para cima. E o que eu achei interessante foi que depois do segundo gol, né? Os gols do Son, que estava ali nos 6 minutos finais, o Tottenham, em vez de ir para a virada, para amassar, o técnico tirou o atacante para botar zagueiro. Ele recuou o time. Tipo assim, para mim, estou satisfeito com esse empate, né? O que não é uma coisa de time grande, né? Prova mesmo que o Spurs é aquele time ali mediano que nunca vai para lugar nenhum. E o que foi interessante nesse jogo também, né? Son, apesar da péssima temporada, né, que vem fazendo, né? Muito abaixo do que ele pode produzir. Ele chegou a 9 gols, né? 9 gols e 4 assistências. Se você olhasse para o jogador, pô, não são números ruins, mas temporada passada ele fez mais de 20, Para o né? nível E desse deu mais. jogador, O nível desses jogadores se esperava muito mais, e nem é só de números, é de qualidade em campo mesmo. Quem vem assistindo os jogos dele tem percebido que ele está meio disperso, que ele ele fica fora não do está. jogo. Ele está disperso, que ele não está correspondendo. E o Kane chegaram numa estatística muito interessante nesse jogo, que foi a 48 gols juntos. Eles são a dupla com maior gols combinados na história da Premier League. Ou o Kane dando assistência para Son, ou Son dando assistência para Kane. Então é a maior dupla de ataque da Premier League de todos os tempos. Eles se dão bem, né? Há muito tempo, né? Fazendo gols. E é uma estatística bem interessante, né? E a dupla que jogou junto durante esses anos todos e que próxima temporada pode ser desfeita, né? Muito provavelmente Kane não ficará no Tottenham, né? Essa novela que está aí há anos, dele querendo sair e a presidência segurando, mas parece que agora vai se concretizar. Fala-se muito que o preço de mercado dele, que o presidente colocou, foi de 100 milhões de libras, né? Que eu não achei caro, não achei para as últimas janelas que a gente tem visto, né? Contratação de jogadores muito abaixo dele por valores até mais altos. Eu acho que se eu tivesse um clube hoje em dia, com certeza pagaria esse valor mesmo. É um dos melhores atacantes do mundo. E é um desejo do United, né? Mas eu acho difícil ele dar prioridade para o time da Premier League vender. O presidente, né? Kane, claro, queria ir. Então se fala muito do United, no PSG, e tem outro time também que o Lima está falando, querendo contratar ele. Até o Real Madrid já se foi ventilado um tempo, né? E vai ser bom para ele, né? Com um jogador dessa qualidade, nunca ter ganhado um título na vida, né? Vai ser bom, acho que vai ser bom essa saída para ele. Acho que foi tarde, né? Foi tarde. Ele carregou esse Liverpool esse Tottenham durante muito tempo. E eu acho que o Tottenham vai cair bastante depois da saída dele, viu? Era isso que eu queria dizer. Vai dar chance, né, para Richarlison mostrar o futebol dele, mas que tem a temporada péssima. O Spurs pagou caríssimo nele, né? Muito caro, situação pesada, e ele não fez nenhum gol na Premier League até hoje. 0 gols na Premier League. Então, vai ser uma chance, né, para ele mostrar o futebol dele. Mas eu acho que o Tottenham vai sair da primeira prateleira. Depois que ele sair, grande chance de ele sair da primeira prateleira. O Big Six, provavelmente o Newcastle entre no Big Six e o Tottenham. Eu ia falar exatamente isso. Uma discussão que a gente vai ter aqui nos próximos vídeos, e é algo que a imprensa inglesa já está mencionando, né, em alguns vídeos, é exatamente isso, que o Big Six pode até manter o número, mas vai mudar as caras, né? A tendência é que o Newcastle assuma essa posição do Spurs
Não dá para se manter como um dos grandes da Inglaterra. Não é nem conquistar títulos, né? É aquela coisa, gente. É difícil de ganhar, é muito difícil de ganhar. Você vê a luta do City para ganhar a Champions. Agora, a questão é competir, né? A questão é competir. É algo que o Spurs não tem conseguido, né? E acho que a obrigação do Big Six, pelo menos, ter força suficiente para competir por título. É como você falou. Kane saindo, a situação fica a dúvida se o Spurs vai conseguir se manter em alguma vaga de competição europeia depois disso, né? Se Conference League vai ser o objetivo, você nem... Desculpem aí os fãs do Spurs, que sinceramente, Kane eu acho que não deve nada, né? Eu acho que eles saindo, os fãs vão ficar tristes, é natural, é uma decepção, mas eu acho que não tem como culpar o cara, porque o cara entregou tudo que podia entregar e não dá para ficar a vida toda no time só. O time não tem perspectiva de ganhar, né? Com certeza, com certeza. E só um adendo que é contraditório, né? Quando você vê Manchester versus Tottenham, que você tem, de um lado, um time que está desesperadamente precisando de um 9, no caso do United, que é o Egg Ross, aí vem Martial, que não voltou muito bem. Às vezes Rashford joga ali, e aí eles trazem Sancho e Antony pelas pontas. Será que Richarlison não poderia ter escolhido ir para o Manchester ao invés de ir para o Spurs, que obviamente já tinha um 9 absoluto e uma dupla de ataque bem definida, né? Só que foi um erro. Aí, como você falou, talvez agora as coisas se encaixem, né? Se Kane acabar indo para o Spurs ou se Kane acabar indo para o Manchester e a vaga de 9 ficar em aberta no Tottenham. Né? Será que as coisas vão se encaixar agora, finalmente? A escolha não foi boa, né? Você acha o que ela? Tem. Bora ver agora se o Charles vai ter a chance da vida dele, né? De poder retribuir a torcida do Spurs a tudo que foi esperado dele, a expectativa que ele gerou, né? Da contratação dele, o valor que foi pago, né? O 9 da seleção brasileira, né? Não é Isso, pouco. camisa 9. E agora, vamos ver a próxima temporada como é que vai ser aí. E é interessante porque nessa competição toda a gente falando de Kane, Spurs e tal, e Manchester pode ir lá e contratar o Osimhen do Napoli, e aí a situação fica difícil, né? Se Kane vai para onde? Para o Real Madrid? Sim. É complicado tem que essa dança das cadeiras aí, como é que vai ser? E finalmente a gente vai falar do grande jogo da rodada, né? Para finalizar aqui nosso vídeo, que foi City Arsenal, né? Foi o show do campeão da Premier League esse ano? Certamente. Foi o jogo para separar né, os homens dos meninos e mostrar a discrepância, no final das contas, de um time para o outro. Esse jogo foi fantástico. Né? Esse jogo é aquele jogo que nos faz se apaixonar novamente todos os dias por futebol de qualidade, né? Futebol praticado em tapete, com estádio lotado, uma estrutura magnífica que a Premier League tem hoje, né? É fantástico. E aí é o perfeito palco para essas estrelas brilharem, né? Porque aquela jogada do primeiro gol, eu não sei se Holding estava querendo um autógrafo de Haaland, e aí ele deu uma segurada, fez aquele primeiro contato, quem sabe para tentar uma coisa diferente depois que o jogo acabasse, um autógrafo, chamar para tomar uma cervejinha, porque não é o tipo de marcação que o profissional deveria fazer. Haaland dominou com muita tranquilidade, rolou tranquilamente para Bruine, que inclusive acaba com essa história que Haaland só é um 9 finalizador, pelo amor de Deus. Haaland é muito mais do que isso. O cara dominou com perfeição e funcionou ali como uma espécie de Harry Kane, né? Quando o Harry Kane acaba vindo um pouco para o meio campo para poder armar jogadas. Que golaço aquele primeiro gol de De Bruyne. Com efeito, muitos dizem que o Ramsdale poderia ter feito a defesa, mas eu não sei se dava, não. O que você achou do gol? Golaço.
Tinha chance para o goleiro pegar ali? Não, ali foi mais mérito de De Bruyne do que demérito de Ramsey, que foi um excelente goleiro no jogo, fez ótimas defesas, o placar Por podia ter incrível que sido muito pareça, né? pior, muito mais Exatamente. humilhante para o Arsenal. Por incrível que pareça, ele fez ótimas defesas no jogo e mostrou, né, a disparidade que, querendo ou não, foi uma esperança que deu para a torcida do Arsenal, né, ser campeão depois de tantos anos, mas o elenco, no final das contas, não segurou, né? Aquela empolgação toda do início. E, querendo ou não, para esse elenco do Arsenal, o segundo lugar é uma ótima colocação, né? O fato de terminar em segundo e ter sido o único time de bater teste com o City vai ser uma ótima colocação. Mas para a expectativa criada pelo torcedor é muito frustrante, né? Muito frustrante. E o City, né? Tem tudo aí para ganhar mais uma Premier League, né? Guardiola faturar mais essa e vai forte para o confronto com o Real Madrid para a Champions League. Eu Acho que acho vai ser o jogo do ano, né? Para mim vai ser a final antecipada. Mas os jogos do ano agora são os jogos mais esperados do ano, são esses dois jogos de Real e City. foi um espetáculo. Agora, sobre isso que você falou de elenco, para mim é a grande diferença, né? Por isso que não dá para culpar Arteta, na minha opinião. Claro que tem divergência aí, né? Você até conversou comigo antes do vídeo sobre essa questão de Arteta não ter tentado uma formação diferente, não ter tentado de repente vir com um troçado de titular, ser um pouco mais ofensivo, ou até mesmo tentar espelhar o City, montar uma defesa um pouco mais forte, com volantes mais travados e liberar os jogadores mais ofensivos para poder competir. Só que eu costumo, depois você passa a sua visão sobre isso, mas para mim o elenco, são as opções que ele tem no banco de reservas. Eu vi a imprensa inglesa cogitando, porque ele não tinha aquele Euneni, né? Aquele egípcio, né? Que é o cara que ele é um jogador egípcio que já está no Arsenal há muito tempo, e aí o questionamento era se não seria interessante ter esse tipo de jogador para poder dar uma segurança defensiva um pouco mais para o time. Mas, gente, pelo amor de Deus, Euneni, isso mostra para vocês, é um abismo, mas é um processo natural que o Arsenal pode estar um novo projeto, né, reconstruindo o seu espaço na Premier League. Não vai ser da noite para o dia que essa transformação vai acontecer. É um time que tem estado fora da Liga dos Campeões constantemente, não tem acesso às mesmas receitas do City, independentemente do investimento árabe, não tem as mesmas receitas, não está arrecadando o mesmo que o City está arrecadando. Olha o nível das contratações que o City tem feito, temporada após temporada, com um time já em excelente nível. Aí você se dá o luxo de colocar um Foden no banco de reserva, muitas vezes Mahrez no banco de reserva. Gente, é um elenco. Você tem um dos melhores jogadores do Leeds nas temporadas passadas, é reserva de Rodri. Então é um cara que não tem espaço para jogar. Então, você tem esse tipo de comparação, é absurdo. As diversas formas como o Guardiola pode armar esse time, né? Mesmo sem utilizar todas as suas peças. Sérgio Gomes, que veio, coitado, para tentar disputar uma posição na lateral esquerda, acabou não tendo nem condição de jogo, né? Porque o time acabou se transformando num time que joga mais com 3 zagueiros e muitos jogadores no City promissores, né? Que nem aquele Cole Palmer, que tinha alguns jogos na temporada passada, eles perderam espaço, porque o time está estrelado demais e tem opções de sobra, apesar de não ser um elenco muito recheado como o Chelsea, mas é um time que contratou, tem um jogador, um elenco relativamente enxuto, mas de qualidade. E aí você bota Bernardo Silva, bota Grealish, bota Mahrez, bota Foden, qualquer um desses pontos que você escolher, você está super bem servido. Você bota Haaland, que é fantástico, mas você tem um Alvarez no banco de reserva.
Então, se você tem um Arsenal que perde Jesus, ou Jesus está numa partida abaixo das expectativas, como se no segundo tempo foi a alternativa que a Arteta achou de colocar Nketiah para poder fazer alguma coisa, o cara tentar cruzar para ninguém, como ele fez no segundo tempo. Né? Não estou querendo desmerecer o jogador, mas eu só estou comparando que é um bom jogador, mas para um time de Premier League disputando o título com um dos melhores times da história, que é esse City, você não pode ter como reserva Jesus e Nketiah. Quando não tem Xhaka, você usa Fábio Vieira. Fábio Vieira que não conseguiu ainda, é muito jovem, não conseguiu ainda se firmar no time, não conseguiu ainda mostrar que veio. Eu não sei nem se ele já conseguiu marcar pelo Arsenal, tem tido poucos minutos. Então foi um erro de avaliação, foi realmente porque o time não tinha condições de comprar e Fábio Vieira foi a melhor opção ali. É uma situação complicada. Eu acho que você pode até comentar essa questão tática, né? Se a Arteta tinha condição de fazer, na minha opinião, ele não tinha, era elenco para poder fazer muito mais do que isso. Fala aí. Também, eu acho que é isso, é um clube em formação. Você vê a posição que o Arsenal ficou na temporada passada, né? E fez algumas contratações boas para essa. Ninguém, no início da temporada, voltava o Arsenal como disputa do título. A disputa do título era sempre o City e o Liverpool. E às vezes até o Chelsea. Mas o Arsenal não estava pela disputa do título. E acabou que o time encaixou, né? Jogadores como o Saka, como o Odegaard, até o próprio Martinelli fizeram temporadas ótimas, né? Martinelli aí dá para bater até o recorde de Firmino, um brasileiro com o maior gol na Premier League de uma temporada só. Se não me engano, falta 2 gols para ele bater o recorde de Firmino. E o time acabou encaixando e deu essa falsa impressão de que era um super time e que ia ser campeão. E acabou que, nesse momento decisivos, alguns jogadores não corresponderam, principalmente Saka, que para mim é um dos craques do time, né? Ele caiu bastante nesses últimos jogos, não conseguiu corresponder e acabou que não viu que também não tinha elenco para se sustentar, né? Jesus se lesionou por um tempo, o Chaka, até o zagueiro agora Saliba saiu e o quinto para mim não tem correspondido tanto quanto ele. A dupla Saliba e Gabriel funcionava muito bem. E a gente viu que não tem um elenco comparado com o do City, né, que está com tantos anos de investimento, tantos anos com jogadores ali do mesmo time, que no final das contas isso prevaleceu e agora o City vai ter uma rodada dupla, né, que já vai passar o Arsenal e concretizar que vai ser o campeão da temporada. Acho que as chances aí passam de 90% do City ser campeão. Só um milagre agora falando. É até interessante o que você falou dessa questão do time, né? Ser um super time. Eu até acho que o Arsenal é um super time quando está todo mundo voando, né? Porque é interessante, se você olhar a temporada, existiram momentos em que Xhaka estava muito bem, teve momento que Partey estava destruindo o Thomas Partey ali no meio campo, o cara estava conseguindo destruir as jogadas e ainda conduzir o time, construir o jogo. Saka estava numa temporada brilhante, junto com Martinelli. Jesus começou muito bem. E aí começou o que é natural, era um time em algumas posições muito jovem. Saka não tem ido tão bem nas últimas rodadas. Martinelli continua num nível bacana. Mas essas oscilações do time jovem, Jesus ficou muito tempo machucado, voltou muito bem, mas agora nas últimas rodadas eu acho que ele caiu um pouco, ele não está conseguindo fazer as conexões que a gente espera com Martinelli, com Odegaard, para poder criar jogadas. Continua sendo um jogador fantástico, mas eu acho que se tivesse todo mundo voando, eu acho que é até um super time, né? Conseguiria pelo menos competir ali com o City, mas aí acabou que o time não estava muito bem e o City fez uma das melhores partidas do campeonato, provavelmente, né? Ele estava todo mundo 100%, e aí você pode comparar. Você falou de Saliba, né? A dupla de zaga ali estava muito bem encaixada, né? Tanto que Ben White estava jogando de lateral e conseguia jogar muito bem, porque estava muito protegido. Era praticamente 3 zagueiros ali, né?
que dava possibilidade de Zinchenko sair e armar pelo lado esquerdo, caindo pelo meio. Só que aí você perde uma peça como Saliba, todo respeito a Holding, né? Não está no mesmo nível. Saliba estava provavelmente concorrendo para um dos melhores zagueiros da Premier League, e aí o time fica muito frágil defensivamente. Porque o time titular é fantástico, mas, por exemplo, se você pegar Laporte seria titular do Arsenal hoje, ali no lugar de Holding, tranquilamente. Calvin Phillips, que eu falei, seria titular. Calvin Phillips não está jogando, não está conseguindo jogar nenhum. Olha, qualquer zagueiro ali, Akanji, Dias ou o próprio Laporte, ou o próprio Stones, qualquer um seria titular no lugar de Rude. Eu falei assim, até os reservas, né? Porque Stones eu acho ele fantástico. Mais uma partidaça de Stones, mas qualquer zagueiro reserva, qualquer jogador reserva do City, descontando jogadores tipo Cole Palmer, alguns jogadores mais da base, mas os jogadores que o City contratou recentemente para formar elenco, Calvin Phillips e o zagueiro Laporte, que perdeu espaço nessa temporada, eles seriam titulares hoje e provavelmente, mesmo que Saliba tivesse aí, até daria um jeito de colocar Laporte, nem que seja do lado esquerdo, para dar mais uma cobertura por ali e liberar Zinchenko, mas o time não tem elenco. Thomas Partey fez uma partida ruim mais uma vez, e quando ele está bem, ele é um jogador ótimo, mas é isso, aí o time foi perdendo a força, e aí tá comparando com o time que está voando. O City foi o contrário. Quando o Arsenal estava voando, o City ainda estava dando uma tropeçada, só que chegou no final, o City manteve essa constância de alto nível. Rapaz, uma coisa interessante que eu estava vendo é o seguinte, a opção, na verdade, mas aí Guardiola, com esse elenco de qualidade há muitos anos, não tem nem como não esperar algo desse tipo. Ele espelhou o time do Arsenal, né? Normalmente vinha jogando com três zagueiros, né? Dois volantes, né? Era como se fosse um 3-2, 3-2-4-1, né? 3-2-4-1, porque jogavam três zagueiros, Akanji, Ake e Dias, e aí Stones e Rodri mais à frente, e aí você tinha Haaland como um ponto de referência, e aí os meias que revezam, né? O Dogan, Bruyne, Grealish na esquerda, e aí pode ser Bernardo Silva, pode ser Mahrez. Era esse time. Aí agora ele espelhou o Arsenal, colocou o Walker para anular Martinelli, que foi bem sucedido nessa ideia. E o que eu achei mais fantástico é que ele colocou a Akanji na esquerda, só que a Akanji não é canhoto. Só que aí, quando ele coloca a Akanji na esquerda, provavelmente ele pensou no fato de que Saka costuma cortar para dentro. Ele é um ponta direito que costuma trazer para dentro, muitas vezes para finalizar. Então, você anula a jogada mais comum do seu adversário que joga por ali. Então, tipo assim, uma batalha tática que anulou as duas principais válvulas de escape do Arsenal. E aí, com o Haaland lá na frente, Bruyne on fire, né? O cara tava... É difícil de não esperar que o time... O City é difícil de não fazer gol, né? Então, anulou o Arsenal, era só esperar o tempo passar e a bola entrar, né? Isso aí, perfeita análise. E aí o destaque da rodada para vocês, se você fosse destacar assim, um único jogador, a gente discutiu aqui de José Sá, né? Teve o golaço de Paquetá, teve a jogada de Isaac, mas Isaac jogou pouco, teve o Wilson é um bom candidato, teve Haaland, querendo ou não, pela importância do jogo e pelo que foi jogado, o destaque é Kevin De Bruyne. Para mim, ele foi decisivo. Foi uma partida de gala dele. Haaland jogou muito também, mas ele para mim, foi o destaque da rodada. Perfeito. E é interessante porque são tantas opções ofensivas, né? O que a gente está de praticamente 5 atacantes, né? Ao mesmo tempo que tem 5 zagueiros, entre aspas, porque Rodri pode jogar na zaga. Stones é um zagueiro que está jogando no meio. Aí é um time que joga com 5 atacantes, porque qualquer um ali, Gundogan já provou que é artilheiro, se você colocar ele na frente do gol, ele vai marcar. Bernardo Silva é artilheiro, Grealish é artilheiro,
Haaland, Bruine que estava jogando até encostando em Haaland, né? Então, tipo assim, é tão fantástico, mesmo com o Grealish não jogando muito bem, o City consegue brilhar porque é uma partida fantástica de dois monstros, né? Bruine e Haaland. Mas eu também concordo com você que se fosse escolher um só, essa partida de Bruine foi... É difícil de achar um defeito, né? O cara aparecia para finalizar, o cara armava, o cara fazia as tabelas e conseguiu que o City ficasse perigoso o tempo todo. Né? Haaland, se não tivesse desperdiçado umas 3 chances, esse jogo poderia ser 7-1 com alguma tranquilidade. Sim. Sim, se não E a fosse a grande... defesa de Ramsdale, Exato. poderia Exato. ser mais. E a grande decepção da rodada para você seria quem? Considerando que a gente Salah ficou devendo essa rodada no Liverpool. A gente pode apontar alguém do Brighton, né? Porque McAllister também esperava muito mais. Alguém do Arsenal, talvez Jesus ficou meio sumido. Zinchenko também, Zinchenko desapareceu. Foi. Jesus, pelo fato, né, de você estar voltando para casa do seu ex-time, né, num jogo decisivo, em que você é o espelho do outro lado de Haaland. Você está disputando com Haaland. Então, se esperava muito dele, né? E foi uma partida muito abaixo dele. Não conseguiu. O Arsenal, como todo, não conseguiu produzir e ele também deixou a desejar. Eu só não sei se eu escolho Jesus, porque para mim ali foi mais um pânico coletivo do que individual, né? Porque, como você falou, Odegaard também não apareceu no jogo. Saka, ele, claro, é um ídolo da torcida, a gente sabe, é uma joia, mas aquele pênalti que custou a vitória, né? E talvez as últimas rodadas um pouco abaixo pode estar afetando ele. Ele chega num jogo grande desse, ele é anulado pelo Akanji. Então são muitos jogadores que não desempenharam bem, né? E aí Jesus, a bola não chegando, para ultrapassar essa defesa do City, ele também precisa ser municiado, né? É difícil. Eu não sei se para mim a grande decepção não ficaria para o lado de Odegaard, não sei. É difícil, porque Odegaard também a gente pode argumentar que ele teve tanta culpa quanto Saka e Martinelli, né? São os três. Talvez Arteta, né? Por não ter colocado Troçar antes, né? É uma opção válida aí. Pelo coletivo, né? Ele pode ter sido a grande decepção, ser ele mesmo. É isso. Fica aí essa dúvida se ficamos com Jesus ou Arteta. Então eu vou votar em Arteta para não ficar em cima do muro. Mas eu ainda acho que não desmerece em nada o trabalho que ele fez fantástico nessa temporada. Agora eu acho que realmente é uma coisa que ele precisa melhorar. Ele ainda é novo como treinador, né? Como ele pode fazer variações táticas nesse time para em jogos como esse ele ser mais competitivo. E aí, claro, a receita aumentando, indo para a Liga dos Campeões, trazendo mais jogadores, ele vai ter mais recursos, né, em termos de qualidade no banco de reservas, para poder fazer alterações táticas e mudar o jogo. Né? Demorou muito para Klopp conseguir fazer isso com o Liverpool. E agora que está na transição novamente, Klopp também vai ter que se reencontrar, né? Novas contratações, para ver se ele consegue transformar o time competitivo novamente. Então é isso, né? É isso, pessoal. A gente agradece a audiência e pode esperar que a gente vai fazer essas análises semanalmente e a gente, aos poucos, vai melhorando nossas condições aqui de câmera, de áudio, de estúdio. Aos poucos a gente vai crescendo junto com vocês e trazendo as novidades que só os loucos pela Premier League conseguem aturar. Até a próxima, pessoal. Boa noite, Alan. Boa noite, obrigado aí, galera. Até a próxima. Valeu.